Boa tarde, meu quinto ano, aula de hoje, matemática. Nós vamos abrir, por favor, aí o nosso módulo 3. Vamos lá para a página 92, capítulo 7, números decimais. Aí no capítulo 7, números decimais, nós abrimos e nós vemos aí o exemplo do maior cão do mundo e o menor cão do mundo. O que que tem aí? Aí as alturas, né, de cada um deles tem a vírgula. A vírgula é o símbolo dos números decimais. Com isso, nós temos o quê? Ou a vírgula, antes da vírgula nós temos o inteiro e depois da vírgula a parte decimal. Mas aí a gente vê os números decimais no nosso cotidiano, né? Nos números, no dinheiro, nós vemos na calculadora, no termômetro. Aí na página 94, você pode ver que o livro ele te dá esses exemplos. Calculadora, no dinheiro, no termômetro. E te dá também esse pequeno texto, né, da maior unha do mundo. Vocês podem dar uma lida aí para curiosidade, né, que também tem o seu número decimal, o seu comprimento. Por quê? Antes da vírgula é a nossa altura. Por exemplo, eu tenho 1,72 m. Então, um metro antes da vírgula. 72 é o centímetro, ó, 72 centímetros. Então, 1,72 m. Assim como o maior cachorro do mundo, como o menor cachorro do mundo e como a maior unha do mundo. Mas para que nós possamos, né, lermos os números decimais, antes da vírgula a gente tem a nossa parte inteira. Eu tenho aqui, ó, 2,6. Para que nós possamos ler esse número, antes da vírgula eu tenho o quê? 2 inteiros e 6 o quê? 6. O 10 tem quantos zeros? 1. Então, se eu tenho depois da vírgula um número, é 10, que é 1 zero, décimos. Então, 2 inteiros e 6 décimos, tá? Décimos. Agora vamos lá aqui, ó. 4 inteiros e 31. 31 o quê? 31 centésimos. Por quê? O 100, ele tem quantos zeros? 2. Aqui são dois números, não são? Então, 4 inteiros e 31 centésimos, tá? 31 centésimos. Agora, se eu colocar aqui 12 inteiros 135. 135 vai ser o quê? Milésimos. Por quê? Porque o 1000 não tem 3 zeros. Então, depois da vírgula é a quantidade, se é décimo, centésimo, milésimo. Antes da vírgula é minha parte inteira. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês de milésimos, ó. Eu falei 12 inteiros 432. Esse 432, ó, 1, 2, 3, tem 3 números. O 1000 não tem 3 zeros, então vai ser milésimos. Então vai ser o quê? 12 inteiros e 432 o quê? Milésimos. Milésimos de 1000. Tá bom? Então, antes da vírgula, eu tenho a minha parte inteira. Depois da vírgula, se eu tenho um número, décimo, porque o 10 tem um zero. Se eu tenho dois números, centésimo, porque o 100 tem 2 zeros. Se eu tenho 3 números, milésimos, né? Porque o 1000 tem 3 zeros. Então é fácil. Aí a tia vai deixar atividades para vocês estarem fixando esse conteúdo. Qualquer dúvida, vocês falem com a tia Joelma. E vai ter o vídeo também do maior
cão do mundo, né? Essa curiosidade para vocês. Lembrando que vamos dar uma lida aí no Guinness da maior unha do mundo, né? Na página 94. A tia vai colocar mais exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos por ordem aqui. Vou colocar aqui, ó, 23,2. Então, eu sei que antes da vírgula é minha parte inteira. 23 o quê? Inteiros, plural, né? Mais de um, tem o S. E 2 o quê? Décimos. Por quê? Porque eu só tenho um número depois da vírgula. E o 10 só tem um zero. Agora vamos ver aqui, ó. 124 inteiros, 342. Vamos botar 34, né? Vamos fazer por ordem. Décimo, centésimo e milésimo, ó. 124 inteiros, ó. 124 inteiros e 34 o quê? Centésimos. Por quê? Porque tenho dois números depois da vírgula, né? E o 100 tem 2 zeros. Outro aqui, vamos lá. 84 inteiros, vírgula, 281 o quê? Milésimos. Vamos escrever aqui, 84 inteiros e 281 milésimos. Plural, mais de um, eu uso S. Plural. Então, aqui eu vi que antes da vírgula, minha parte inteira, depois da vírgula, décimo, centésimo, milésimo, conforme a quantidade de números, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. Você tem que levantar. Zeus, de 3 anos, de Old Sago, no Michigan. Zeus, 3 anos, 1,10 m, peso de um barril de cerveja. Mas esse toque alemão não é apenas um velho cão. Ele detém o recorde de cão mais alto do mundo. Ver o Zeus é de tirar o fôlego. Ele é um animal de 1,12 m no ombro, mas quando ele fica em pé com as patas traseiras, ele mede 2,20 m, rivalizando com qualquer jogador de basquete. Levante, Zeus. Muito bem, garoto. Bom garoto. Ele é mais alto que Shaquille O'Neal. Para o papai e a mamãe Dorleg, Zeus é simplesmente seu filho de 4 patas preferido. Quer sentar no colo do papai? Que é isso, Zeus? Toda vez que você senta no meu colo, eu tenho a impressão que você tá cada vez mais pesado. Realmente, meus pais tratam o Zeus como o terceiro filho. Ele é pra lá de mimado. Zeus, venha cá. Pronto, bom menino. Assim como seu xará, Vem aqui, Zeus. Quero secar sua boca. Zeus é o rei do castelo. Ele tem um quarto só pra ele, com uma cama queen size. Quando ele era filhote, nós o deixávamos dormir conosco. Mas aí ele cresceu e acabamos comprando um colchão e colocando-o no outro quarto. Então agora ele tem um quarto dele. Zeus sempre pega o melhor lugar. Com um cachorro grande como o Zeus, se você senta no sofá e ele decide que quer ficar em frente à TV, você não consegue ver nada. E esse filhote mimado não tem que levantar uma pata. Muito bem, pessoal. É hora de fazer algumas tarefas aqui em casa. Miranda, por que você não me ajuda com o serviço da casa? Nick? É aquela hora. Então? Eu tenho mesmo? É, você tem sim. Morar com um cachorro desse tamanho significa lidar com algumas responsabilidades que exigem estômago forte. Quanto? Bom, é um composto orgânico. Esse é o suprimento. Parece que para cada grama que ele come, tem 3 de cocô. Pensando bem, dá pra notar certa rivalidade entre irmãos. Às vezes parece que o Zeus é melhor tratado do que eu e o meu irmão.
Você é um bom menino, não é? Meu pai costuma trazer batatas fritas para o almoço e ele dá para os Zeus. E eu pergunto, cadê as minhas fritas? Compra para você. Esse cachorro é tratado como o bebê da família. Isso é meio engraçado. Você se lembra de quando ele era desse tamanho? Meu Deus. É difícil de lembrar. Gosto dessa aqui. Esta mostra bem as pernas dele. Gosto das pernas de pau. Ao nascer, o dog alemão pesa de 450 a 900 gramas. Em apenas um ano, ele ganha cerca de 45 quilos e cresce quase 1 metro. Os dogs alemães crescem incrivelmente rápido. No primeiro ano, eles crescem tanto quanto uma criança de 14 anos. Eu não acredito que ele era tão pequeno. Essa é muito engraçada. O trouxemos para casa e nunca imaginamos que ele ficaria desse tamanho. Ei, Bud, venha sentar-se aqui. Morar com um cachorro desse tamanho é, no mínimo, interessante. Você é muito pesado. Temos que contorná-lo. Não tem como tirar os Zeus do caminho ou movê-lo. Levante. Tudo bem, venha. Se o Zeus não quiser sair, ele não sai. E quando é hora de comer, esse cão mega grande devora 3 vezes mais que um cachorro de porte médio. Isso é que Zeus come diariamente. São 10 ou 12 potes de ração seca, algumas latas de ração úmida e depois 2 ou 3 potes de comida caseira. Eu adoro o fato dele ser um bebezão. Ele é o melhor cão que alguém pode ter. Eu nunca, jamais o trocaria por qualquer coisa no mundo. Aqui eu tenho um número escrito, que é o 2, o 3 e o 5. Nós já tivemos aí alguma experiência com números assim e podemos nos perguntar o que eles representam. Cada númerozinho desse aqui, cada algarismo que compõe esse número, representa o quê? Por exemplo, esse 5 aqui, ó, ele está exatamente na casa das unidades. Então vou colocar aqui, ó, 5 está na casa dos uns, das unidades, beleza? Então ele representa 5 unidades ou então o próprio número 5. É ou não é? Agora ali, aquele 3, ó, aquele 3 ele está na casa do quê? Das dezenas. Então vou colocar aqui, ó, está na casa dos 10. Logo, esse 3 aqui ele não representa 3, concorda comigo? Ele representa o quê? 30, 3 10. 3 vezes 10 aqui que dá 30. Tranquilo? E para finalizar, esse 2 aqui, ó, ele está na casa das centenas. Ou seja, eu tenho 2 vezes o número 100. E 2 vezes o número 100 dá quanto? 200. Olha aí. Então esse número aqui, 235, na realidade, ele representa 235 ou 200 mais 30 mais 5. E o que eu quero fazer agora nesse vídeo aqui é a gente pensar no que vem depois desse 5 aqui, ó, à direita do 5, ou seja, nas casas decimais aqui após essa vírgula, beleza? Aí você vai falar assim, mas não tem mais nada depois das unidades. As unidades ali são as menores ordens nesse número, certo? Só que não. Né? Até agora, o que você estudou, sim, as unidades eram as menores ordens, porém, eu posso continuar aqui ó, usando as casas decimais. Então aqui ó, eu coloquei a vírgula, certo? E depois dessa vírgula vão entrar números que são menores, eu posso dizer assim, né? Menores do que 1. Estão entre 0 e 1. Repara aqui, ó, se você seguir para a esquerda, ou seja, aqui eu tenho as unidades, dezenas, centenas, e eu poderia continuar assim, ó. Aqui eu chegaria nas unidades de milhar, nas dezenas de milhar e assim por diante. Agora, se eu vier à direita, eu tenho aqui números que são menores do que 1, então estão nas casas decimais. Perceba que ao andar para a esquerda aqui, nós multiplicamos por 10. Ó. Aqui está na casa das unidades, depois multiplico por 10. Está nas dezenas, multiplico por 10. Centenas e assim por diante. Agora, se eu vier para a direita, eu divido por 10. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Aqui, por exemplo, eu tenho os décimos. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 10. Estou dividindo. Então, o número que entrar aqui vai me dizer quantos décimos eu tenho. Então, por exemplo, se eu colocar o número 4 aqui, ó, eu vou ter que número no final das contas? Eu vou ter 200 mais 30 mais 5 mais 4 décimos. Ou seja, 4 vezes 1 sobre 10 aqui. Ou eu posso até escrever esse 1 décimo aqui, né? Como sendo o quê? No caso desse 4 aqui, 4 décimos, eu vou colocar aqui 4 décimos, né? Repara que não é dezena, é décimo. E é claro que eu também posso escrever aqui, ó, os 4 décimos como sendo 4 dividido por 10. Dessa forma aqui, né?
E se eu quiser representar esse número aqui, por exemplo, eu poderia escrevê-lo da seguinte maneira. Eu posso colocar 230, fazendo a cor correspondente aqui, né? 235, e aquela parte decimal eu posso colocar como um número misto. Ó. Então seria 235 inteiros mais 4 décimos. Tranquilo? Então o que isso aqui representa é 200 mais 30 mais 5 mais 4 décimos. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, ó, que é para ficar bem claro na nossa cabeça o que isso significa. Então, por exemplo, esse número aqui, 0,76. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó, esse zero, como ele está à esquerda da vírgula, ele representa as unidades. Agora, esses outros dois números aqui que estão após a vírgula estão nas casas decimais. Esse 7 aqui, ó, é a mesma coisa que ele está na casa dos décimos, certo? Então tem os 7 décimos. E o 6, ele está na casa de quê aqui, ó? Eu divido por 10 novamente, ou seja, ele está nos centésimos. Olha aí, então são 6 centésimos. E agora eu posso reescrever esse número aqui como sendo 0 unidades mais 7 décimos mais ali, ó, o 6 que representa 6 centésimos. Certo? Deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui. Ou então, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, 0 mais 7 décimos, ou seja, 7 sobre 10, mais 6 centésimos, que é a mesma coisa que 6 sobre 100. Olha aí. Ou ainda, eu posso reescrever isso daqui, ó, da seguinte maneira. Ora, eu sei que esses 7 décimos aqui, ó, se eu considerar mais uma casinha aqui à direita dele, ele é a mesma coisa que 70 centésimos, tá claro para você aí? Ou seja, 7 décimos é a mesma coisa que 70 centésimos, assim, né? Repara que essa fração aqui, ó, eu posso simplificar os zeros e aí eu retorno para os 7 décimos, concorda comigo? Ou seja, o que eu fiz aqui nada mais foi do que multiplicar em cima e embaixo da fração por 10. Então tenho 70 centésimos, mais esses 6 centésimos ali, né? Então mais 6 sobre 100. E isso me dá como resultado ali, ó, 76. Já que os denominadores são iguais, né? Posso fazer a soma, então dá 76 centésimos. Certo? Então, uma das maneiras de ler esse número aqui, muita gente lê assim, né? É falar 0,76. Uma outra maneira de ler esse número é falar 76 centésimos. E se eu seguir aqui, ó, se eu colocar mais uma casinha aqui à direita do 6, essa casinha vai estar na casa dos milésimos. Olha aí. Então, sempre dividindo por 10, conforme a gente vai à direita. Então, aqui nós temos os décimos, 7 décimos, ou 70 centésimos. E aqui nós temos 6 centésimos. Logo, esse número aqui, 76 centésimos, ou 0,76. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.